O Windows sempre foi um dos sistemas operacionais mais influentes do mundo. Desde o lançamento do Windows 95, a Microsoft conseguiu criar um ecossistema que moldou a forma como bilhões de pessoas interagiram com computadores. No entanto, nem todas as versões seguiram um caminho tranquilo de aceitação popular. O Windows 8 e sua atualização, o Windows 8.1, lançados entre 2012 e 2013, representam um dos capítulos mais controversos da história da Microsoft. Eles introduziram uma mudança radical no design e na forma de usar o computador, tentando unir o mundo dos PCs tradicionais com o nascente mercado de tablets e dispositivos móveis. A seguir, exploraremos em profundidade todos os aspectos do Windows 8 e do Windows 8.1, suas origens, inovações, críticas, legado e a importância que tiveram no rumo dos sistemas operacionais modernos. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Isso ajuda muito a gente a manter tudo atualizado. Valeu, pessoal! Contexto histórico. No início da década de 2010, a indústria da tecnologia estava mudando rapidamente. A Apple, com o iPhone 2007 e o iPad 2010, revolucionava o mercado com dispositivos móveis de interfaces simples, centrados em toques na tela. O Android, do Google, rapidamente conquistava espaço, criando um ecossistema de smartphones acessíveis e diversificados. Enquanto isso, o mercado de PCs começava a encolher, e as vendas de notebooks e desktops sofriam com a ascensão dos tablets. A Microsoft, líder absoluta em sistemas operacionais para computadores, percebeu que precisava reagir. O Windows 7 havia sido um sucesso, recuperando a confiança perdida após o contestado Windows Vista. Contudo, o desafio era criar um sistema que funcionasse bem tanto em computadores tradicionais quanto em dispositivos móveis sensíveis ao toque. Foi nesse contexto que nasceu o Windows 8, anunciado oficialmente em setembro de 2011, durante a conferência Build. A promessa era ousada: reinventar o Windows para a era do Touch, sem abandonar a compatibilidade com os PCs clássicos. Lançamento e versões. O Windows 8 foi lançado ao público em 26 de outubro de 2012. Ele trouxe várias edições diferentes, adaptadas a diferentes perfis de usuários. Windows 8 Core, versão básica destinada ao consumidor doméstico. Windows 8 Pro, voltada para profissionais e empresas menores, com recursos avançados, como BitLocker e suporte a domínios. Windows 8 Enterprise, edição corporativa, com funcionalidades adicionais de virtualização, segurança e implantação em larga escala. Windows RT, uma variante especial criada para rodar em processadores ARM, como os encontrados em tablets. Essa versão não executava aplicativos tradicionais de desktop, apenas apps da Windows Store e softwares nativos. Em 18 de outubro de 2013, menos de um ano após o lançamento, chegou o Windows 8.1, uma atualização gratuita que corrigia muitas falhas criticadas pelos usuários, reintroduzia recursos familiares e refinava a experiência. A nova interface, Modern UI Metro. A mudança mais radical do Windows 8 foi a substituição do menu iniciar tradicional pela tela iniciar em estilo Metro, posteriormente chamada de Modern UI. Em vez do botão iniciar e do menu em cascata, os usuários eram recebidos por uma tela cheia de blocos dinâmicos, Live Tiles, que lembravam a interface do Windows Phone. Esses blocos podiam mostrar informações em tempo real, como a previsão do tempo, notificações de e-mail ou atualizações de redes sociais. A ideia era clara: criar uma experiência uniforme entre PCs, tablets e smartphones, dando à Microsoft um ecossistema visualmente coeso. Contudo, essa mudança foi uma das mais polêmicas. Usuários de computadores tradicionais, sem tela sensível ao toque, sentiram que a nova interface era confusa e pouco prática, especialmente porque a transição entre a área de trabalho clássica e a tela iniciar parecia desconexa. Recursos e inovações. Apesar das críticas, o Windows 8 trouxe várias inovações tecnológicas que moldaram o futuro dos sistemas da Microsoft. Boot rápido. O Windows 8 introduziu um novo sistema de inicialização híbrida, combinando hibernação e desligamento. Isso permitia que o sistema inicializasse muito mais rapidamente do que versões anteriores. Windows Store. Pela primeira vez, o Windows ganhou uma loja oficial de aplicativos, nos moldes do que já existia no iOS e no Android. A Windows Store oferecia aplicativos desenvolvidos para a nova interface Modern UI, com foco em uso por toque, integração com a nuvem. A conta Microsoft passou a ter um papel central. O usuário podia entrar no sistema com seu login da Microsoft e sincronizar configurações, arquivos e preferências entre dispositivos, algo que antecipava tendências de computação em nuvem. Melhorias de segurança.
O Windows 8 trouxe avanços importantes em segurança, incluindo o Windows Defender mais robusto, inicialização segura, Secure Boot e melhorias no Smart Screen, que bloqueava sites e downloads maliciosos. Multitarefa com Snap. Nos dispositivos touch, o Windows 8 permitia dividir a tela entre dois aplicativos Modern UI, usando o recurso Snap. Isso era útil para acompanhar informações enquanto se realizava outra tarefa, embora fosse limitado a proporções fixas. Explorador de arquivos. Reformulado. O Windows Explorer foi renomeado para File Explorer e ganhou a faixa de opções, Ribbon, semelhante à do Microsoft Office, tornando algumas funções mais acessíveis. As críticas ao Windows 8. Apesar das inovações, o Windows 8 recebeu críticas intensas, especialmente de usuários corporativos e de longa data. A remoção do menu iniciar. A decisão de remover o menu iniciar tradicional foi uma das mais impopulares da história da Microsoft. Muitos usuários sentiram-se desorientados, já que o botão iniciar havia sido um ponto de referência central desde o Windows 95. Convivência difícil de duas interfaces. O Windows 8 era, na prática, dois sistemas em um, a área de trabalho clássica e a interface Modern UI. Essa duplicidade causava confusão, especialmente porque muitos aplicativos ainda eram voltados para o desktop tradicional. Curva de aprendizado. Os gestos e atalhos introduzidos, como a Charms Bar, barra lateral com atalhos para pesquisa, configurações e compartilhamento, eram pouco intuitivos para quem usava mouse, Windows RT e a confusão do ARM. O Windows RT, que rodava apenas em tablets ARM, gerou muita frustração. Ele parecia um Windows completo, mas não executava programas clássicos, limitando-se aos apps da Windows Store. Isso confundiu consumidores e prejudicou a adoção. Falta de aplicativos. A Windows Store começou com um número muito reduzido de aplicativos, e muitos dos disponíveis eram versões limitadas ou de baixa qualidade. Isso contrastava com a riqueza de apps disponíveis no iOS e Android. Windows 8.1. A tentativa de redenção. Percebendo a insatisfação generalizada, a Microsoft lançou o Windows 8.1 como uma atualização gratuita em 2013. Ele corrigiu diversos pontos problemáticos. A volta, parcial, do menu iniciar. O botão iniciar retornou, mas não como no passado. Ele levava a tela iniciar do Windows 8, o que ainda causava estranheza, mas serviu como um ponto de referência visual. Boot direto para desktop. Os usuários podiam configurar o sistema para iniciar diretamente no desktop tradicional, sem passar pela tela iniciar. Isso agradou quem usava o Windows em PCs convencionais. Mais personalização. A tela iniciar passou a ser mais personalizável, com tamanhos adicionais de blocos e mais opções de cores e fundos. Multitarefas aprimorada. O recurso Snap foi melhorado, permitindo redimensionar aplicativos Modern UI de maneira mais flexível e até usar 3 ou 4 aplicativos ao mesmo tempo em monitores grandes. Melhorias na loja de aplicativos. A Windows Store ganhou mais destaque, com uma interface redesenhada e uma base crescente de apps, embora ainda muito distante da concorrência. Integração com Bing e SkyDrive. A busca passou a integrar resultados locais e online, e o SkyDrive, hoje OneDrive, foi integrado de forma nativa ao sistema. Impacto no mercado. O Windows 8 vendeu razoavelmente bem em números absolutos, mas não alcançou a mesma aceitação que o Windows 7. Em pouco tempo, foi visto como uma versão transitória e polêmica. No mercado corporativo, a resistência foi ainda maior. Muitas empresas optaram por permanecer no Windows 7, evitando a curva de aprendizado do Windows 8. A rejeição foi tão grande que o Windows 10, lançado em 2015, se tornou uma tentativa explícita de corrigir o rumo, unindo elementos modernos com a familiaridade do menu iniciar. O legado do Windows 8 e 8.1. Apesar das críticas, o Windows 8 não foi um fracasso completo. Muitas ideias introduzidas nele moldaram o futuro do Windows. A integração com a nuvem e contas Microsoft tornou-se padrão. O boot rápido e o Secure Boot continuaram nas versões seguintes. O conceito de uma loja de aplicativos unificada evoluiu no Windows 10. A ênfase em interfaces modernas e responsivas influenciou o design de software por anos. Em retrospecto, o Windows 8 foi uma tentativa ousada, mas apressada, de trazer o Windows para a era pós-PC. Ele falhou em agradar a todos, mas forçou a Microsoft a repensar suas estratégias. Curiosidades. O codinome do projeto Windows 8 era Blue, que depois foi usado oficialmente no Windows 8.1. Foi o primeiro Windows a não incluir o Windows Media Center por padrão.
O Internet Explorer 10 veio pré-instalado, focando em desempenho otimizado para toque. Muitos fabricantes lançaram híbridos de notebook e tablet, especialmente para o Windows 8, como o Lenovo Yoga. Conclusão: o Windows 8 e 8.1 representam uma das fases mais ousadas da Microsoft. Foi um salto arriscado em direção a um futuro em que PCs e tablets convergiriam, mas que acabou não correspondendo às expectativas do público. A remoção do menu iniciar, a convivência de duas interfaces e a aposta em um ecossistema de apps ainda imaturo prejudicaram sua aceitação. Ainda assim, sua importância histórica é indiscutível. Ele abriu caminho para inovações que seriam refinadas no Windows 10 e consolidou conceitos hoje comuns, como a integração total com a nuvem. O Windows 8 pode não ter sido amado, mas foi um laboratório crucial para a evolução do sistema operacional mais usado do mundo. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa viagem pela história do Windows 8 e do Windows 8.1. Versões que dividiram opiniões, mas que também foram fundamentais para a evolução do sistema operacional da Microsoft. Mesmo com críticas, elas trouxeram ideias que pavimentaram o caminho para o Windows 10 e o 11 que usamos hoje. Se você curtiu esse mergulho na história da tecnologia, já deixa o like, se inscreve no canal Histórias Analógicas e Digitais e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Nos comentários, conta pra mim, você chegou a usar o Windows 8 ou 8.1? Gostava da interface moderna ou achava confusa? Quero saber sua opinião. Valeu por assistir e até o próximo vídeo, onde a gente continua explorando o passado e o presente da computação. Até mais!